pessoal, estamos seguindo aqui com o nosso podcast, Segredos das Terras Bíblicas, e são segredos mesmo. Nosso amigo que está aqui, que é o irmão Antônio, profundo conhecedor ali do Egito e daquela parte de Israel e toda aquela parte do Oriente Médio, onde ele viveu muitos anos e ele faz muitas visitas, até como guia turístico. Antônio, fala um pouquinho mais, que agora atiçou nossa curiosidade, né? Mais uma vez, prazer estar aqui. Vamos Sim. lá continuar, porque Sim. a gente deixou uma curiosidade no último bloco, né, do nosso podcast. Curiosamente, o Egito foi o primeiro país, a primeira nação do mundo a se converter 100% ao cristianismo. Isso começou no primeiro século com Marcos. Interessante que Marcos usa o precedente da cultura grega. Em Alexandria existem as ruínas de um grande estádio romano, que a tradição romana eram os estádios para as corridas de biga e também para os enfrentamentos com animais e os duelos de gladiadores. A tradição grega já era a tradução do debate público. Então eram pequenos teatros, normalmente em uma forma de ferradura, onde uma pessoa no centro discursava. Foi esse o precedente que Paulo usou lá em Atenas. Como esses locais você podia discutir religião, política ou qualquer aspecto da vida cotidiana, embora estivesse sob o domínio do Império Romano, que era ofensivo ao cristianismo, a cultura grega ainda prevalecia e Marcos encontrou ali espaço para falar de sua fé nos debates públicos, nesses pequenos teatros gregos. Então, em Alexandria tem um grande teatro romano, dentro um teatro grego. Ali Marcos então encontra um local apropriado para compartilhar sua fé. O cristianismo nasce no Egito, cresce. Já no período bizantino ele chega a 100% da população, com exceção do oásis de Siwa. Siwa é o único local do Egito que passou do animismo para o islamismo, sem o intermediário cristão. Interessante, pastor. Duas perguntas aqui. Uma é mais uma curiosidade arquitetônica e outra é só uma confirmação apostólica, porque nós estamos também no outro podcast falando sobre Atos dos Apóstolos e falamos um pouquinho sobre João Marcos, que começou na primeira viagem com Paulo e Barnabé, né? E abandonou-os, né, no meio do caminho. Depois o Barnabé separa de Paulo para ficar com ele, e você está falando que esse Marcos lá, que o Barnabé trabalhou com ele, que também depois ajudou o Paulo lá no final da vida do Paulo, ele vai para o Egito e faz essa obra maravilhosa. Isso é tremendo para a gente que está estudando Atos dos Apóstolos, tá? Que o Marcos, então, não ficou assim só de passagem parece que fica de passagem no livro de Atos, mas de repente ele faz uma grande obra. Sim, Tremendo, sim. né? Os discípulos se espalharam pelo mundo na perseguição. Paulo vai para a Europa, né, e Ásia Menor. Existem relatos de Tomé na Índia. Sim. O cristianismo chegando na Índia com Tomé. Na Índia, inclusive na Índia, no sul da Índia principalmente, lá em Goa, por exemplo, que é um lugar até que era colonizado pelos portugueses, eles têm lá igreja, ainda então, São Tomé, monumentos a Tomé, eles sabem lá, eles acreditam, e isso deve ser uma coisa até histórica, de que Tomé passou por ali e foi o grande evangelista na Índia, naquele tempo. Sim. Sim? Há registros históricos. Sim, ok. Desculpa interromper, só falar da Índia que eu estive Não, lá. mas você não interrompeu, você só acrescentou, isso é importantíssimo. Eu estive lá e eles falam do Tomé, exatamente, com essa história. O Tomé foi o grande evangelista, o grande apóstolo da Índia. Isso, existem registros de passagem dos apóstolos pela Síria. É uma riqueza conhecer aquela parte do mundo. E ali em Alexandria, é muito interessante o fato do Egito ter sido a primeira nação 100% cristã. E aí a gente volta no primeiro podcast, no primeiro bloco que nós gravamos. A conversão do Egito ao islamismo não se deu logo com a chegada dos árabes. Eu mencionei isso no primeiro podcast. Durante 200 anos, os árabes dominaram o Egito a partir do século VII, implantaram a língua, a cultura árabe, deixou de ser a língua copta para ser a língua árabe. O Egito foi arabizado, se é esse o termo que nós podemos usar. Somente no século IX que chegam os fatimidas com muita pressão, aplicando a geza que eu mencionei. No Egito é chamada de geza, porque no árabe egípcio se troca o som de J pelo som de G.
principalmente os habitantes do Cairo têm dificuldade de produzir o J, que seria o J, né? E então implanta-se a gaze e quem não se converte ao islamismo tem que pagar ou pagar com dinheiro ou pagar com a própria vida. Então nessa fase, nesse período de 200 anos de domínio fatimida, que era o xiita, aí que grande parte do Egito se torna muçulmano, ficando uma pequena porcentagem que pagou para não morrer e não mudar de religião. Mas o Egito é interessante que é a primeira nação 100% cristã. Existe um debate entre as tradições católicas muito grande, porque a Igreja Romana afirma que Pedro teria fundado a Igreja Católica em Roma, e há muitas divergências arqueológicas quanto a isso. Muitos questionam por que Paulo então não menciona Pedro, já que ele escreveu suas cartas da prisão em Roma. E a Igreja Copta afirma que Marcos foi quem implantou o cristianismo em Alexandria e, consequentemente, no Egito, mas há registros e confirmações históricas e arqueológicas disso. Tanto é que existe a grande Catedral de São Marcos, em Alexandria, onde está lá guardada a cabeça de Marcos, porque depois do esfolamento, ele foi levado para Veneza, na Itália, mas conseguiram resgatar a cabeça e o corpo estaria em Veneza, na Itália hoje, e a cabeça em Alexandria. A igreja copta reverencia ele como o primeiro papa egípcio. É interessante essa parte. A igreja copta, ela tem o próprio papa. Atualmente o papa do Egito é o Papa Todos III. Antes dele, houve um papado muito longo, que era o Baba Shenouda. Era o Papa egípcio. Hoje, boa parte dos cristãos que a gente chama, né, na linguagem reformada, que a gente chama de evangélicos, boa parte dos cristãos evangélicos do Egito são oriundos da igreja copta. Porque perante a lei do país, que é baseada no Corão, que a gente chama de Alcorão, em português, não é permitido ao muçulmano trocar de religião. Mas para o governo, se um copta vira evangélico, na verdade ele era um cristão que continuou cristão. Então não há um imbróglio jurídico legal para essa pessoa. E a igreja evangélica no Egito tem crescido muito, inclusive tem uma igreja muito famosa, a Qasr do Bara, liderada pelo pastor Semer Maurice, no Cairo. Ela é considerada hoje a maior igreja evangélica de todo o Oriente Médio. E é muito interessante porque eles têm trabalho disseminado por todo o Oriente Médio. É muito interessante porque são o povo árabe evangelizando o povo árabe. Sim. É claro que eles necessitam de uma ajuda muito grande do Ocidente, mas é uma igreja que tem feito uma grande diferença em todo o mundo árabe hoje. Principalmente hoje na região do Iraque, da Síria e do Líbano. Que maravilha, são algumas notícias missionárias, né, em relação à expansão à igreja. Agora, a curiosidade arquitetônica que eu tinha falado é a seguinte: você falou de teatro em Alexandria, os vários grandes teatros. Como é que conseguia alcançar o som, né? Essa é a curiosidade acústica. Não sei se você chegou a pesquisar isso, porque eu cheguei a ver aqueles teatros enormes. A gente hoje, para falar aqui com 100 pessoas, depende de microfone, de alto-falante, não sei do que. Como que eles falavam isso aí e todo mundo ouvia bem? Como que era? Você chegou a pensar nisso lá? Você que viveu ali por ali? Sim, É interessante, né? Eu pensei e experimentei. É. É interessante a questão de acústica. Eu vi isso no teatro grego de Alexandria, vi isso nos teatros de Éfeso, muito interessante. O que é? No teatro grego há uma pedra que significa o centro daquela meia circunferência, que é onde o parlador, né, seria ali o parlatório, onde o falante pronuncia para toda a população, toda a plateia, digamos. O teatro grego é diferente do romano. O romano não tem a necessidade da comunicação, mas do espetáculo. Então ele é aberto e maior. O grego, normalmente, ele é menor. O que acontece? Aquela pedra, ela tem um efeito de retorno sonoro
absurdo. Então eu costumo brincar, quando eu levo os grupos em Éfeso, a gente pode fazer isso, quando eu levo em Alexandria, em alguns outros lugares da Turquia, em Amman, na Jordânia também a gente pode fazer isso. Eu pego alguém e falo para ele, como a gente está testando o som, fala aí som, né? E ele fala som, dá um passo para a direita, som, né? E quando ele chega em cima da pedra que ele fala som, ele recebe todo o retorno dentro de seus ouvidos, como se tivesse caixas de som ali na frente dele. Interessante. Eu não sei o nome técnico desse efeito, né? Mas é interessante. A primeira vez que eu levei grupos para conhecer a região de toda a Turquia, Capadócia, as 7 igrejas, né, do Apocalipse, que estão onde hoje é a Turquia, eu me deparei com o teatro romano e eu falei, gente, eu preciso achar... E não tinha pedra, mas eu sabia que havia o local. Aí, primeiramente, eu fui, por causa da minha experiência em Alexandria, e fui pisando e falando até que eu cheguei num local que deu retorno. Naquele local, você não apenas tem o retorno do som perfeitamente, como se você tivesse com um fone de ouvido, é incrível, como todos que estão assentados na plateia te ouvem perfeitamente. Aí eu pus todos do grupo, eu tenho que procurar nos meus arquivos, existem alguns vídeos, né, do pessoal brincando, o pessoal vem andando e falando, de repente ele chega no ponto que dá o retorno. E ele fala, uau, eu estou ouvindo minha voz, né? Então tudo isso, a sabedoria, o conhecimento científico dos povos antigos é algo surpreendente, né? Só voltando na questão do Egito, vivendo no Egito eu descobri, por exemplo, como a medicina do Egito Antigo era extremamente avançada, ao ponto de, há 4.000 anos atrás, os egípcios praticarem colostomia. Como engessavam. No sítio de Saqqara foram descobertas várias informações de como eles cuidavam de fraturas, faziam colostomia, como faziam traqueostomia. Eles eram muito avançados em astrologia, por isso que a Bíblia faz questão de enfatizar quando Moisés foi educado nas mais altas ciências egípcias. Para você ter uma ideia, pastor Alírio, existe um grande monumento no sul do Egito, ao sul de Assuã, chamado Abu Simbel, ou Abu Simbel. Né? Quando você traduz um nome para outra língua, às vezes muda a tonalidade. Né? O que acontece? Abu Simbel foi construído no sul de Assuã, aquele templo magnífico, que tem as estátuas de Ramsés, sua esposa e algumas filhas. Bom, o sol entrava somente 2 vezes por ano pela porta da entrada do templo e iluminava o trono. E quais são os 2 dias do ano que o sol entrava? O dia que ele nasceu e o dia que ele subiu ao poder. O dia que ele foi entronizado. Quando Gamal Abdel Nasser decide, em 1959, construir a grande barragem de Assuã, descobre-se então que o templo de Abu Simbel seria todo submerso pelo lago. E existem dezenas de templos, muita riqueza arqueológica e histórica do Egito está submersa no Lago Nasser, que é o nome dado ao lago que Gamal Abdel Nasser construiu. Então entrou em ação a Unesco, a Europa, o dinheiro do mundo todo. O que eles fizeram? Tiraram o templo de Abu Simbel e colocaram num platô a salvo, onde ele ficaria alguns metros acima das águas do Lago Nasser. E foi tirado pedra por pedra e remontado. Isso já entre os anos 50 e 70. Pois os cientistas modernos não conseguiram reproduzir o mesmo efeito. Hoje, a luz do Sol entra somente 1 vez por ano, e não 2 vezes, como entrava. Os astrólogos, os astrônomos, não astrólogos, os astrônomos egípcios de 4.000 anos atrás, estamos falando aí, menos de 4.000 anos, Ramsés o Grande foi da 19ª dinastia. Os cientistas modernos não conseguiram reproduzir o mesmo efeito na reconstrução do templo. Era ciência que era muito avançada dos antigos, e essa questão acústica que a gente citou aqui dos gregos, com seus teatros, é algo maravilhoso, e os apóstolos souberam usar isso muito bem para a propagação do Evangelho.
tanto em Alexandria como em Atenas. Amém. E Jesus sabia usar também o vento, sabia usar tudo isso, porque ele conseguia falar com uma multidão de 5.000 pessoas sem microfone. Isso aí também é outro assunto que a gente pode entender mais para frente sobre a questão da acústica. Só apenas curiosidades, você vê? Segredos das terras bíblicas. Continue conosco nos próximos episódios, mais podcasts serão produzidos aqui com o nosso irmão Antônio Araújo, e você fica na paz de Deus de todo o coração.